Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que eu quero trazer mais uma palavra aos nossos corações. Em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 1 até o versículo de número 26. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus com glória eterna, em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo-se com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornar-lhe a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Amados, são ensinamentos de, como se diz, vida,
Jesus, ele sofreu em nosso lugar. Ele é um exemplo. E o livro realmente de Tiago, capítulo 2, ele nos mostra aqui claramente: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Não é para entregar para qualquer um. Não é para dar remédio para qualquer um que muitas vezes tem uma vida torta, tudo arrebentado. Pessoas idôneas, pessoas corretas, pessoas que constantemente buscam a santificação de Deus. Eu não estou dizendo também que a gente deve ser um santarrão, mas temos que ter o princípio bíblico dentro dos mandamentos da palavra de Deus. E aqui diz, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado, querido, tem que estar realmente preparado para a guerra, para os embates, pelas lutas. Não é realmente para viver de qualquer maneira, meu irmão. Não é para viver realmente assim, de uma vida realmente de qualquer realmente maneira, não. Olha o que diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós devemos usar realmente sabedoria, querido. Não é para viver realmente negociando a palavra de Deus. Deus é Deus de dar o melhor para nós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas o que tem de comércio, o que tem de engano, o que tem de profecias realmente que Deus não falou, o que tem realmente de coisas que Deus realmente não mandou. Você está entendendo que ele deu um ensinamento para mim? E aqui está dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Que tem de maracutaia nos meios cristãos, querido, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não é coroado. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Talvez fala: puxa vida, aquela pessoa era um homem de Deus, mulher de Deus. Só Deus que sabe, querido. Só Deus que conhece o profundo do nosso ser. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O que Deus está dizendo? Olha, faça a tua parte me servindo, me adorando, que o resto eu cuido. Eu não deixo faltar a comida, eu não deixo faltar o alimento, eu não deixo faltar a paz, eu não deixo faltar a saúde, eu não deixo faltar a alegria, eu não deixo faltar. Olha o que diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta. Olha, a palavra fiel é esta: que se morrermos com Cristo, Ele, também com eles viveremos. Se sofrermos, também com eles reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. É triste isso daí, querido. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios que tem de conversa mole dentro das igrejas. Inimizade, desrespeito. Ô irmão João, você tem certeza? Olha, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, naquela época se levantaram contra, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de algumas. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Você sabia disso? O Senhor conhece os que são seus. Olha o que diz: e qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Aí ele fala aqui: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O que tem de pessoa preso nas mãos do inimigo, querido? O que tem de pessoas presas nas mãos do inimigo? E aqui realmente eu quero trazer mais uma palavra aqui sobre o inário. Marchai, soldados de Cristo. Marchai, soldados de Cristo Jesus. Marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldado, avançai. Sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai e lutai, pois Cristo vai na vanguarda. Avançai. Marchai, soldados, bem alto, erguei o pavilhão da salvação. A Belial, firmes, ousados, vencei, vencei a corrupção. Vossa armadura de guerra tomai, e o elmo, sim, da salvação, e a espada, a Bíblia levai, e vencereis então. Avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor. Marchai invicto, soldado da luz, Jesus é o vencedor. Presta atenção: marchai, soldados de Cristo.
Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai. Marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai. Sim, avançar. Não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda. Avançai. Marchai, soldados, bem alto erguei o pavilhão da salvação. A Belial, firmes, ousados, vencei, vencei a corrupção. Vossa armadura de guerra tomai, o elmo, sim, da salvação e a espada. A Bíblia levai e vencereis. Então, avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor. Marchai, invictos soldados da luz. Jesus é o vencedor. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.